Meus irmãos, bom dia mais uma vez. Graça e paz. Deus abençoe a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 11. Romanos 5, de 3 a 11. Diz assim a palavra de Deus. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu amor, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Até aí a palavra de Deus. Vamos ter mais uma oração. Senhor, graças te damos por esse texto. Graças te damos, Senhor, pelo Senhor falar conosco através do teu texto, através da tua palavra lida. E imploramos ao Senhor que o Senhor esteja conosco e permaneça com o seu Santo Espírito iluminando os nossos corações. Porque sabemos que a mente, ela ouve a palavra. A mente, ela busca entender o significado das palavras ouvidas, como um bom dicionário faz. Mas sabemos que essa coisa que nós chamamos de coração é aquilo que terá a intenção de amar, obedecer e caminhar com a tua palavra. Nós sabemos que o Senhor nos governará pelo coração, pela intenção, pelo desejo, pela paixão e o amor que teremos pela tua palavra e pelo Senhor. Então, Senhor, queremos não só compreender a tua palavra como aquele que estuda, nós queremos te amar por causa da compreensão da tua palavra. E por isso imploramos o teu cuidado, assim como o próprio texto disse, que é o Espírito Santo quem nos dá isso. E imploramos esse Espírito que nos foi concedido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se pudéssemos dizer que há um trono no nosso coração, usando essa figura de linguagem, que eu já usei aqui outras vezes, se nós pudéssemos dizer que é um trono no coração, uma das coisas que nós podemos dizer que não é uma coisa nem ruim, nem boa em si, que pode estar sentada no trono, é óbvio que eu estou usando uma figura de linguagem, não como um trono, aquele trono em que Jesus Cristo deve estar, que é aquele trono de governo, mas eu digo um trono que é um trono que dita aquilo que nós fazemos, aquilo que nós queremos, aquilo que a razão pela qual nós fazemos. Então, um bom governante nesse trono imaginário que poderia estar em nossos corações é a ambição. A ambição em si, ela não é nem ruim nem boa em si, certo? A ambição, na verdade, ela é necessária. Todas as pessoas, elas precisam ter ambição.
desejar alguma coisa, querer algo. Mas é uma ambição que é um motor forte que te faz buscar algo. Então, se nós pudéssemos dizer que algo que está no trono do coração de cada pessoa, e como eu disse, como isso aqui é uma figura de linguagem, eu não estou dizendo do trono no qual Jesus está. Estou dizendo no trono que é um local de governo, de controle, de desejo, de intenção, é a ambição, e todos temos ambição. Então, ou seja, todos nós colocamos objetos nos quais ambicionamos nesse lugar. E a partir daí, a partir do momento em que você pega um objetivo, qualquer que seja, e você coloca sobre esse lugar de destaque, adiciona essa ambição a esse objeto de desejo, de interesse, as coisas que você vai fazer ou que suportará para conseguir aquilo depende do valor do objeto ambicionado. Como eu disse, a ambição, ela é um caminho, ou ela é um combustível para se obter aquilo que se deseja. Então você pode ter mais ou menos ambição, você pode ter boa ambição ou má ambição, mas a ambição em si, ela não é ruim. Ela pode ser ou pode ser boa. Depende daquilo que você coloca lá como objeto que você ambiciona, coisa que você deseja. E a partir daí, como nós já estudamos nesse texto parte dele, numa primeira parte, essa segunda parte será mais a respeito disso. Será mais a respeito de efetivamente dizer aos irmãos como que o sofrimento funciona na vida de todas as pessoas que existem. E como que as pessoas se relacionam com o sofrimento. Então, como eu disse, uma das maneiras de você entender quem você é e por que você faz certa coisa que você faz ou não, é você saber o que ocupa esse lugar de destaque, aquilo que é o seu desejo, aquilo que você intenciona e aquilo que você quer, aquilo que gera ambição, aquilo no qual você ambiciona, que você quer, que você almeja. E essa coisa vai dizer mais sobre quem você é do que sobre a coisa em si que você quer. De maneira mais simples, como um exemplo mais simples. A pessoa quer saúde. Ela sente que a saúde dela não está boa. Ela sente que ela não está respirando bem. Ela sente que o corpo está com peso acima do que ela acha que deve estar. E ela sente que está atrapalhando ela a andar, a fazer as coisas que ela gosta de fazer. Ou seja, o problema é saúde, peso, enfim. E por causa disso, ela não consegue obter aquilo que ela quer, aquilo que ela gosta de fazer. Então, a partir disso, a partir desse motor central, essa pessoa vai condicionar a sua vida para conseguir alcançar não o peso ideal, porque o peso não é aquilo que ela ambiciona, mas o peso está impedindo ela de conseguir aquilo que ela quer, praticar as atividades que ela deseja praticar, enfim. Então, a partir daí, essa pessoa vai fazer exercício, caminhada, 2 km, 3, 4, 5 km no dia, comer aquilo que ela não gostaria de comer, não comer aquilo que ela gostaria de comer, ou seja, ela vai mudar completamente a sua rotina de vida, ela vai adquirir tempo para fazer coisas que ela nem gostaria de fazer. Por quê? Porque ela precisa alcançar um objetivo, esse que vai proporcionar a ela aquilo que ela ambiciona. E nós sabemos aqui que fazer exercício dói.
né? Porque, na verdade, é o que está acontecendo com o seu corpo. O seu corpo, ao fazer o exercício, ele está se ferindo. E, através da cicatrização do ferimento, o seu corpo adquire músculo, adquire resistência, e, através desses processos que funcionam dentro do organismo, você precisa entregar o seu organismo ao sofrimento. Você precisa entregar o seu organismo ao sofrimento. Então, dependendo daquilo que você ambiciona, o sofrimento será mais ou menos. Se você quer, por exemplo, perder 1 quilo, eu diria que é um sofrimento muito menor do que uma pessoa que precisa perder 15. Igual naqueles programas Quilos Mortais, né? A pessoa tem lá que perder 15, ter 20 quilos para sobreviver. É muito mais difícil do que perder 1. Então, dependendo da quantidade de quilos que você precisa perder, é mais fácil ou mais difícil? É mais sofrimento ou menos sofrimento? E o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: o problema do ser humano, de todo ser humano, todo mundo acha que o problema é o sofrimento. Não é. As pessoas acham, e isso é uma das coisas que mais se ataca no cristianismo, que o problema é sofrimento. O problema do cristão, tanto que a maioria dos ataques são por que o homem sofre. Se o homem é cristão, se Deus é bom, por que o homem sofre? Esse só é um problema quando se fala de cristianismo. Quando se fala de ser crente, porque se acredita nessa perspectiva de vida na qual você deveria ser pleno, sem sofrimento. E também por causa da grande recompensa que se acredita ter no céu, né? Uma vida sem sofrimento. Mas o problema do ser humano, a maior hipocrisia é pensar que o problema é o sofrimento. Porque para se obter aquilo que se deseja, dependendo do que se deseja, as pessoas se expõem a sofrimentos terríveis, inimagináveis. E não só sofrimento. Sofrimento, eu acredito que é uma palavra um pouco mais genérica. Mas dentro de sofrimento nós temos sofrimento físico, vergonha, humilhação, padecimento, morte, mas também consequências da vida, relacionamentos quebrados. Então, em nome de um objetivo de vida, as pessoas se expõem a muitos sofrimentos. Por causa da liberdade, muitos homens e mulheres se divorciam, né? Então, eles são casados e, para ser livres, essas pessoas se divorciam. Para ter dinheiro, carreira, poder, essas pessoas sacrificam seus casamentos, seus filhos, família. Para se obter certas coisas, as pessoas, para se obter um cargo melhor na empresa, a pessoa se expõe à humilhação, aguenta a humilhação, aguenta cargas maiores de trabalho, então, ou seja, até sofrimento físico. E, no final das contas, você vai ver que as pessoas todas estão sofrendo, e, na verdade, muitas estão se expondo porque querem ao sofrimento para se obter aquilo que está ocupando o local de destaque no coração, aquilo que se almeja, aquilo que se ambiciona. Então, a primeira coisa que nós devemos ao estudar a palavra de Deus a respeito de sofrimento é entender que sofrimento não é um problema. Sofrimento não é o problema central. Sofrimento não é aquela coisa que as pessoas tanto colocam sobre o cristão como se fosse uma coisa muito impressionante e como se fosse até argumentações que podem ser usadas contra a existência de Deus, ou contra a igreja, ou contra a religião. Porque todo mundo sofre. E dependendo do que se almeja, a pessoa não liga para o sofrimento. Não liga para os problemas que vão vir, porque elas desejam algo maior. Porque tem algo que está ambicionado. E esse algo que está sendo ambicionado supera o sofrimento. Então a pessoa se coloca em um estado de sofrimento
para obter aquilo que você ambiciona. Então, nós já falamos a respeito dessa primeira parte desse texto. Eu vou lê-la e nós vamos dar continuidade. E diz assim, e não somente isso que? A glória do versículo 1 e 2, que é a glória do justificado, que encontrou paz com Deus. E ele está gloriando-se na esperança da glória de Deus, ou seja, na esperança da amizade que foi comprada para ele em Cristo, na justificação com Deus. Então, ele não se gloria somente nisso, mas se gloria também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Perseverança, experiência e esperança. Todas essas palavras, elas estão falando a respeito de um único objetivo ambicionado. Então, que perseverança? É exatamente aquilo que eu defini aqui no início do culto. Perseverança é aquilo que você faz quando você ambiciona alguma coisa. Perseverança é estar firme, fixo num objetivo. Seja esse objetivo como uma coisa tão boba que eu coloquei aqui, perder peso. Né? É claro que é boba num sentido, não estou dizendo daquelas pessoas que precisam perder para viver. Naqueles programas que nós vemos na televisão, tipo, quilos mortais, a pessoa precisa perder uma quantidade de peso exagerada, porque senão ela vai morrer, né? Mais rápido, a qualidade de vida está muito baixa. Então, a perseverança é essa coisa que é aquilo que você suporta no sofrimento. Você persevera, você firma, você fica lá, você suporta. É sobre isso que é esse início, essa introdução. Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Experiência. É no campo do conhecimento. É no campo de saber como lidar com aquilo. De experiência é experienciar, sentir, provar, acessar. Então, a perseverança... Obrigado, meu irmão. Ela produz a experiência. E nós vamos descompactar hoje a experiência e a esperança. Experiência está contida na justificação. Porque no final das contas, você como cristão vai experimentar, eu diria, as mesmas dores do mundo. Cada ser humano que está aqui experimenta as mesmas dificuldades de todo mundo. Cada pessoa que está aqui hoje, eu digo até as crianças, já choraram, riram, já tiveram contato com pessoas que trataram elas bem, que trataram elas mal. Cada ser humano que está aqui. Muitos de nós, agora, já viram seus filhos nascer, crianças nascerem, né? Experimentaram isso. E alguns de nós já perderam filhos. Né? E não só isso, cada um de nós aqui já viu alguém que ama morrer. Né? E como foi lido hoje o Salmo de Asaf, pelo irmão William, há uma maneira de encarar isso tudo. Porque Asaf, no começo do Salmo, como foi lido aqui, ele teve um baque, uma queda, ele escorregou. Por quê? Porque ao contemplar o ímpio, ele superestimou o ímpio. Ele tratou o ímpio como quase um Deus, um ser divino que nunca sofre. Mas sabemos que não é assim. Nós sabemos que, quer seja ímpio, quer sejam os irmãos aqui reunidos na igreja, todos sofrem. Todos. Cristãos e não cristãos perdem parentes, têm sofrimentos, perdem emprego, têm problemas familiares. Todos estão sofrendo. Não há nada que você esteja isento e que não possa acontecer com você. Nada. Os mesmos sofrimentos que um cristão sofre, um ímpio pode sofrer. A diferença qual que é? A diferença é que a perseverança, ou seja,
a maneira com que você enfrenta o sofrimento, produz a experiência. E essa experiência é utilizada para o propósito da esperança e do ensino. E o versículo 5 vai nos dizer que a esperança não confunde. E por que ele começa dizendo isso? É óbvio que ele responde dizendo, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Ele está dizendo isso de uma característica de um ponto de vista espiritual. Ou seja, todo cristão, ao passar pelo sofrimento, produzirá nele uma esperança não confusa. Não é uma falsa esperança, não é uma mentira. Não é um livro de autoajuda tentando te isolar da realidade, te fazer fugir da realidade, um escapismo. Não pense no sofrimento. Não, pense que é assim. Não é isso. Ele está dizendo, pense, reflita. Na verdade, é o contrário, não é fuja do sofrimento, encare o sofrimento. Olhe para as coisas que você tem passado. Não pare de pensar nelas, pense nelas, observe elas. Por quê? Porque se o Espírito Santo foi derramado por causa do amor de Deus na sua vida, você vai perceber que esse sofrimento ele vai te levar a entender. Ele vai te dar uma compreensão correta. Na verdade, sabemos que a única compreensão correta é que aquilo que nós almejamos, ou aquilo que está no coração, aquilo que nós colocamos nesse centro de ambição do trono do nosso coração, é aquilo que vai mover o quanto nós vamos suportar ou não do sofrimento. Né? E no final das contas, o Espírito Santo, e os irmãos já tiveram a aula aqui a respeito, né, do Espírito Santo. Então, o que o Espírito Santo, e é uma pergunta mais óbvia, o que vocês acham que o Espírito Santo dará como aquilo que o Espírito Santo tem a oferecer a vocês? O que o Espírito Santo nos oferecerá? Ou seja, o que é aquilo que o Espírito Santo tem para nos dar? O Espírito Santo nos foi dado pelo Cristo. Mas o que o Espírito Santo tem para nos oferecer? O Cristo. Deus. O Espírito Santo, ele nos oferece uma visão melhor de Jesus. Uma visão maravilhosa, uma visão mais santificada de quem Jesus é. Então, continuando, versículo 6. Versículo 5, o Espírito Santo nos foi dado, e não seremos confundidos pela esperança que teremos. Por que não seremos? Versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Ou seja, o que o Espírito Santo tem a nos oferecer? Qual que é a esperança? A esperança é o ponto central da sua ambição. O que você espera com aquele sofrimento todo? O que te fez perseverar e produzir experiência? O que fez você ter experiência para passar por novos sofrimentos se necessário? O que te produziu? O que produziu em você a tribulação? Ela só vai produzir algo bom se sua esperança estiver num local... Se aquilo que você espera ou que você ambiciona for a coisa real, necessária. Deus, o Cristo. Aqui, o Espírito Santo está nos dando uma receita espiritual para que você possa se debruçar, eu diria, todos os dias. Ao acordar de manhã, você vai contemplando as coisas que você contemplará ao acordar antes de trabalhar, antes de começar as suas tarefas diárias. Existe algo que você poderia pensar que pode ir transformando o motor vital que faz você caminhar e viver aquele dia. O quê? É o fato de que
Deus já provou o seu amor para com você. Se lhe foi dado Cristo. É claro que o capítulo 5 inteiro é para um único tipo de pessoa. É para o único tipo de pessoa. Você deverá primeiro, é claro, através do versículo 1 e 2 do capítulo 5, se identificar com esse grupo específico de pessoa. Qual pessoa? Aqueles que antes eram inimigos, que nós vamos ver a partir do versículo 9, antes eram inimigos, agora foram justificados e alcançaram paz com Deus. São amigos. Têm um relacionamento correto com Deus. Receberam de Deus o sorriso que eu disse no último domingo que pregamos sobre isso. O rosto de Deus está sorrindo para você. Ele é o seu amigo. Ele é seu pai. Você pode chamar de pai. Você pode, como nós vamos ver no capítulo 8, clamar dentro de você, meu pai. É Deus, meu pai. Então, justificados por causa de Cristo, Deus ama você, ama. Ele te ama com um amor divino, provando o seu amor. Se você espera, se isso é a sua esperança, ou seja, uma coisa é eu pregar isso aqui hoje e a gente ouvir, né? Outra coisa é você saber que Deus te ama. Isso é diferente, né? Agora, se você sabe, e que se você com certeza sabe, e isso é a sua esperança, a sua ambição, Deus e o amor dele para com você, se você sabe que isso é real, irmãos, o que poderá ser lançado sobre sua vida que comparará com isso? Quer dizer, vamos continuar. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, se quando éramos pecadores ou inimigos, ele nos salvou, agora, sendo justificados, como os irmãos acreditam que Deus se comportará se você for justificado para com você? Como amigo. Salvos da ira. Salvos da ira para quê? Para o amor. E versículo 10, a explicação final. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quer dizer, se tudo que Paulo está construindo na sua argumentação é uma esperança para poder engolir as outras esperanças, engolir qualquer esperança ou qualquer ambição que possa te motivar a viver a vida. Ele está querendo te dar uma visão sobre quem Deus é, sobre o trabalho do Espírito Santo e sobre o trabalho de Jesus Cristo, tudo num pequeno trecho sobre esperança. Levando você a pensar, olha, o Espírito Santo colocará uma coisa no seu coração que é um fato lógico da revelação de Deus, que é, se Jesus foi dado a você pelo Pai para a reconciliação, quando você já era inimigo, agora, no estado de reconciliado ou de amigo, como você acha que Deus está para com você? Como você acha que é o seu estado juntamente com Deus agora, hoje? Como você acha que Deus está? Eu iniciei esse sermão, no primeiro sermão, dizendo que Tolkien, quando ele tinha um relacionamento com a esposa dele, que até então não era esposa, mas ele ficou um tempo separado e ela noivou, mas quando ele voltou, ele disse, olha, eu nunca esqueci de você, na verdade, houve um problema, a gente não pôde conversar. Então você não poderia ver, né, o meu rosto para com você, ou seja, você não poderia saber quais são as minhas intenções naquele momento. Mas as minhas intenções eram continuar o relacionamento e nos casarmos. E então eles se casaram. Por quê? Porque ela não podia ver o rosto dele,
ela não sabia se ele de fato assumiria um relacionamento com ela, se casaria com ela, né? Pelo fato de você, por sua causa, porque não lê a Bíblia, essa é a verdade, porque não tem um relacionamento com Deus de leitura bíblica, por isso que você não sabe qual que é o rosto de Deus para com você. Por isso que você está entrando em relacionamentos com o mundo e se separando de Deus. É porque você não sabe como que está a expressão facial de Deus para com você. Ou seja, você não conhece a Deus. E por isso não tem esperança. Mas se você é o justificado por Deus, se você olha para esse texto e crê, saiba que só existe uma face com a qual Deus pode estar olhando para você. É com um sorriso divino. É com uma face de aprovação. A lógica é assim, quando você era inimigo, você foi salvo, quanto mais agora que é filho. E versículo 11 encerra dizendo, e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Irmãos, esse texto é um texto para você escrever na porta da sua geladeira todos os dias de manhã e ler. É um texto para você pensar. É um texto que será lançado, se você acusar Deus de não amar, de não estar reconciliado com você, esse texto aqui é o contrário. Ele é um texto que te julga. Esse texto te julga. Por quê? Se por um acaso você disser assim, olha, eu amei a Deus, eu vivi a minha vida na casa de Deus, buscando a Deus, mas eu não acredito que Deus possa me amar, porque eu sou um grande pecador. Então esse texto aqui é uma mentira para você. Porque se você ama a Deus e você deseja estar na presença dele, e é disso que você faz a sua vida, amar a Deus, estar na presença dele, confiar nessa salvação, a coisa oposta é dizer que Deus não te amará de volta. A coisa oposta é dizer que Deus não reconciliará você com ele. É o oposto. Dizer que você não poderá ser salvo porque você foi muito pecador é dizer que isso aqui é tudo mentira. Porque a justificação ela vem para dizer que todos os que foram justificados têm um estado de relacionamento com Deus que é, a lógica é, vocês não foram salvos quando se comportaram bem. Vocês foram salvos da ira quando ainda eram pecadores. Agora, vocês estão no estágio de filhos. Como vocês acham que Deus se relaciona com vocês? Não julgue o fato de você não conseguir ver a face de Deus ou a aprovação dele com a realidade da aprovação dele. Agora, se você ler esse texto, ou melhor, vários outros textos, e confiar neles com todo o coração, como, por exemplo, Hebreus capítulo 10, você verá que esses textos todos estão falando a respeito da mesma coisa, uma confiança que te leva a acreditar na Bíblia e na verdade de Deus e na face dele. Para encerrarmos, irmãos, eu gostaria de abrir em Jó, livro de Jó. Nós vamos abrir o capítulo 23, Jó capítulo 23. E eu escolhi Jó porque os irmãos bem sabem, se há um livro, ou se há um personagem bíblico que passou por sofrimentos, no qual nenhum outro ser humano contemplou, é Jó, né? O sofrimento dele na Bíblia é clássico, é um sofrimento
É um sofrimento que, na verdade, o livro é sobre como passar por sofrimentos e o que nos espera. Então, Jó 23, versículo 8 diz assim: eis que, se me animo, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó, aqui, ele se apresenta numa posição na qual ele queria. É claro que a partir daqui para frente, Jó ele começa a clamar por uma audiência com Deus. Ele quer uma audiência com Deus vivo. Ele quer colocar a sua causa diante de Deus. Ele quer se apresentar diante de Deus como um advogado, ou melhor, como alguém que necessita, né, de um advogado e se apresentar diante de Deus para poder apresentar sua causa, né? E aí, nesse momento, Jó começa a dizer a respeito daquilo que ele sente a respeito de Deus nesse momento. E o que ele está sentindo? Ele está sentindo, olha, eu queria que Deus... Eu queria falar com Deus a minha causa. Mas, versículo 8 e 9, eu não o vejo em lugar nenhum. Em lugar nenhum. Eu não consigo perceber, eu não sei como ele está. Eu acho que ele me odeia por causa das coisas que acontecem comigo. Por causa das situações, eu acredito que ele está me odiando. Eu acredito que pelo que eu tenho sofrido, eu perdi meus filhos, o relacionamento com a minha esposa, meus bens, meus servos queridos. Eu perdi a minha saúde. E agora os meus amigos me acusam, até minha dignidade, ou até mesmo o meu status diante da sociedade em volta de mim foi perdido. E eu não vejo Deus. Mas Ele é o único que, se me visse, que se chegasse até mim, que se eu apresentasse a minha causa, se Ele me provasse realmente, eu sairia como ouro. No caso aqui, ele sairia isento daquilo que ele está sofrendo. Ele poderia dizer para Deus que aquilo que ele fez, a maneira que ele vivia, não era digna daquela situação que ele estava sofrendo. Veja o versículo 11 e 12. Os meus pés seguiram as suas pisadas. De quem? De Deus. Guardei o seu caminho, a sua lei, né? Não me desviei dele. Dos meus lábios, dos seus lábios, os lábios de Deus, né, que é a sua palavra, nunca me apartei e escondi no íntimo as palavras da sua boca. Mas, se ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. Isso aqui não são palavras de esperança. São palavras assim: eu me comportei bem, mas o que Deus tem feito comigo, Ele propôs no coração dele. O que ele faz? Quem pode impedir ele de fazer? Eu só queria uma audiência. Eu só queria me apresentar diante de Deus, apresentar a minha causa e mostrar para ele que eu não mereço o sofrimento que eu mereço, que eu estou passando. Que eu não entendo por que estou sofrendo. Eu não entendo por quê. Como Asaf, dizendo e se comportando como ímpio, eu olho para os ímpios e tudo bem com eles, mas comigo, que sou um servo do Senhor, eu estou até analisando para ver se vale a pena ser cristão. E aqui é Jó dizendo, olha, eu estou analisando também esse caso, eu queria apresentar meu caso diante de Deus, eu preciso dele para me analisar. Então, irmãos, nós sabemos que nos capítulos finais, se nós abrirmos no capítulo 42, que é a confissão final, até lá nós vamos ver Deus se apresentando. E Deus se apresenta para Jó. E uma das coisas mais impressionantes é que Deus ele chega para Jó e começa a falar com Jó da criação, né? E ao invés dele abraçar Jó,
e explicar para Jó a razão de todo o sofrimento dele, e expor para ele o que aconteceu naquela grande reunião celestial, na qual os seres celestiais e também as criaturas nas quais prestam contas para Deus nas suas reuniões prestaram. Naquela reunião, o que aconteceu dela e o que surgiu dela e como Deus resolveu tratar a situação. Deus não explica nada disso para Jó, mas ao invés disso ele começa a dizer para Jó, olha, em outras palavras, quem criou o mundo, Jó? Você tem noção de como que é criar o mundo, como que as coisas funcionam? Eu criei tudo, eu fiz tudo funcionar da maneira que funciona. Eu tenho o poder sobre a sua vida e sobre a sua morte. Eu tenho o poder de dar a você alegria e dar a você sofrimento como eu quiser. E então, Deus se apresenta e apresenta uma grande lista de coisas que Jó não podia responder. Listas de coisas que Deus faz, de coisas que nem nós sabemos o que significa direito. Porque apesar de muitos tentarem explicar o que significa essas coisas que Deus diz para Jó, elas são misteriosas pela mesma razão que eram misteriosas para Jó. Deus se apresentando como esse Adonai, esse El Shaddai. E então Jó entende. Jó clamava por uma audiência. Numa audiência diante do juiz, uma das coisas que você necessita é de um caso. De um advogado que apresente um caso, que apresente provas que te ajudem. Você precisa de um advogado forte, um advogado bom, porque você, dependendo do juiz, quanto mais capacitado ou melhor o juiz, você precisa de um advogado cada vez melhor. E então Deus diz, eu vou me apresentar, eu vou te apresentar diante de mim e serei seu advogado. Para isso você precisa entender quem eu sou. Você precisa saber das minhas categorias como advogado. E então Deus se apresenta. Então todo aquele final do livro de Jó é Deus se apresentando de maneira poderosa para dizer para Jó, sou seu advogado. Você pode confiar em mim para julgar sua causa diante de mim? E é sobre isso que é a esperança que Paulo está nos dizendo no capítulo 5. Eu faço essa pergunta para vocês. Vocês podem confiar em Deus? Eu não proponho aqui explicar por que cristãos passam por sofrimentos. Vocês podem confiar em Deus? Vocês podem fazer não como aquela noiva de Tolkien e se afundar em um outro relacionamento porque não sabem o que Deus está. Ou ela como não sabia as intenções de Tolkien mais. E por não saberem as intenções de Deus, vocês podem confiar nele? Vocês confiam que ele é bom? Vocês confiam que foram justificados? Vocês confiam que foram reconciliados? Vocês confiam que apesar do sofrimento que você está passando, quer seja ele pouco ou muito, Deus pode e vai amar vocês, cuidar de vocês e salvá-los? Essa é a resposta de Jó, que Jó recebeu de Deus. Deus disse, pode confiar em mim? Você pode confiar em mim? Em todo o meu poder? Em toda a minha glória? Você pode colocar isso como esperança? Você pode fazer isso hoje, colocar a sua esperança em Deus e dizer, confio em ti, Senhor? Ou dizer como Jó, Jó 42, começa dizendo assim, então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu te falarei, te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, e agora os meus olhos te veem,
Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó está dizendo, falei de coisas que eu não entendia quando eu percebi o sofrimento, mas quando eu te vi, quando o Senhor se apresentou poderoso, da maneira como o Senhor se apresentou, quando o Senhor veio no redemoinho, eu te vi. Aí eu entendi o Senhor. Aí eu pude ver a grandeza do Deus que eu sirvo. Eu te conhecia só de ouvir. Mas agora meus olhos te contemplaram. Jó não mais era uma pessoa que não via a face de Deus. Ele agora pode se arrepender de tudo aquilo que ele disse, da maneira com que ele tratou Deus, e agora ele pode se arrepender e dizer, eu vejo o Senhor. Eu vejo. Ele pode confiar em Deus. Vocês podem confiar em Deus? Diante do sofrimento? Quer seja qual for que vir? Ou será que o sofrimento vai engolir Deus quando ele chegar? Ou será que vocês precisam de mais e mais descrições sobre esse Deus e sobre o poder do Adonai, do El Shaddai e do Deus que vocês servem? Vamos ficar de pé. Assumam uma posição de confiar em Deus com a vida de vocês. E nunca nenhum sofrimento nessa terra, nenhum, vai parecer grande ou vai engolir essas definições. Conheçam o Deus que vocês servem. Leiam a Bíblia, conheçam o Deus. Então vocês vão ver o quão digno de confiança e esperança Ele é. Ó Deus, agradecemos ao Senhor por mais esse momento, no qual, Senhor, nós sabemos que como cristãos não somos isentos do sofrimento. Na verdade, sabemos que o sofrimento tem um propósito. Nós sabemos que todo sofrimento tem um propósito nas suas mãos. Mas como o Senhor é aquilo que nós ambicionamos, nós não só estamos ignorando o sofrimento, nós não só estamos dizendo, tudo bem. Ó Pai, nós queremos olhar para o sofrimento e dizer glória a Deus. E dar glória ao seu nome pelo sofrimento. E gloriar ao Senhor pelo sofrimento. Porque no sofrimento o Senhor nos mantém e nos sustenta. Porque no sofrimento nós podemos agir como cristãos. Agir como se espera de um filho do Senhor. No sofrimento as pessoas podem olhar para nós e ver alegria. E ver um espírito triste, mas não abatido, não destruído. O Senhor pode ver em nós, o mundo, pode ver em nós o Senhor refletido quando nós sofremos. Por isso nós gloriamos o sofrimento. Porque como queremos o Senhor e assim nós desejamos mais de Ti, o sofrimento revela mais o Senhor e as faces do Senhor em nossas vidas. Então, Pai, nós queremos dizer que Te conhecemos no sofrimento. Vemos o Senhor no sofrimento. Então o sofrimento serviu para Jó, para que ele pudesse dizer que agora Te viu, porque sofreu. Pai, então não nos isente do sofrimento. Nós queremos, na verdade, Te ver. E por querer Te ver, e se o Senhor se revela no sofrimento, então nos revele o Senhor e a Sua glória. Nós imploramos isso. E, é claro, imploramos sabendo que o sofrimento ele é um grande mal também. Nós não estamos dizendo que o sofrimento é uma coisa boa, no sentido dele mesmo. Mas nós queremos, Senhor, Te ver no sofrimento. Mas queremos que o Senhor se faça grande em nós. Ó Pai, então imploramos ao Espírito Santo hoje. Revele-se a nós dia após dia. Nos faça vestir as armaduras necessárias para enfrentar o sofrimento, conforme veremos em Efésios, para que nós possamos, bem aparentados com as armaduras, bem fortalecidos pelo Senhor, passar pelo dia mal e vencê-lo. Papai, imploramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos.